gente, abrindo o nosso ciclo de palestras de hoje, a gente vai ouvir como o novo urbanismo influencia a vida das pessoas, a vida de cada um de vocês e de quem está ao redor de vocês. Eu gostaria de chamar o arquiteto formado pela URGS, diretor da Neurama, fundador da Smart, presidente da Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Márcio Carvalho, para o palco do Unatalks 2. Boa noite. Boa noite, pessoal. Que baita noite, hein? Vocês viram a lua? Lua crescente tem um significado especial. São coisas em construção, coisas que começam a acontecer. Eu queria agradecer especialmente o convite à Idealiza. Sou arquiteto e urbanista. E eu queria perguntar, quantos arquitetos tem na plateia? Olha a oportunidade que a gente está tendo aqui. Deve ter uns 30 arquitetos na plateia. E os outros todos vieram para ouvir falar sobre arquitetura, sobre urbanismo. A oportunidade que eu tenho aqui, de alguma forma, dividir um pouco do conhecimento que me foi financiado pela própria sociedade, afinal sou um egresso da Universidade Federal, e está falando com cidadãos de Pelotas. É muito especial. Geralmente arquitetos conversam com arquitetos, aqui a gente tem condições de estar falando com a cidade, com a sociedade como um todo. Em especial esse evento me chamou a atenção pelas escalas que ele aborda. A gente sai lá da escala da cidade e entra na escala mais particular do indivíduo. A nossa mente, os nossos usos, os nossos costumes, e de alguma maneira isso está tudo interligado. Eu queria tentar traçar uma reflexão sobre isso e sobre como a gente se interconecta a partir daí. Eu vou usar uma muletinha que é a entrada de um filme que para mim faz muito sentido sobre a responsabilidade que de alguma forma eu recebi da sociedade, como arquiteto e urbanista, mas que envolve todos nós. Buenos Aires crece descontrolada e imperfecta. Es una ciudad superpoblada en un país desierto. Una ciudad en la que se yerguen miles y miles y miles de edificios, sin ningún criterio. Al lado de uno muy alto hay uno muy bajo. Al lado de uno racionalista hay uno irracional. Al lado de uno estilo francés hay otro sin ningún estilo. Probablemente estas irregularidades nos reflejen perfectamente. Irregularidades estéticas y éticas. Estos edificios que se suceden sin ninguna lógica demuestran una falta total de planificación. Exactamente igual es nuestra vida. La vamos haciendo sin tener la más mínima idea de cómo queremos que nos quede. Vivimos como si estuviésemos de paso en Buenos Aires. Somos los creadores de la cultura del inquilino. Los edificios son cada vez más chicos para darle lugar a nuevos edificios, más chicos aún. Los departamentos se miden en ambientes y van desde los excepcionales 5 ambientes con balcón terraza, playroom, dependencia de servicio, baulera,
hasta el mono ambiente o caja de zapatos. Los edificios, como casi todas las cosas pensadas por el hombre, están hechas para que nos diferenciemos los unos de los otros. Existe un frente y un contrafrente. Están los pisos altos y los bajos. Los privilegiados son identificados con la letra A, excepcionalmente la B. Cuanto más progresa el abecedario, menos categoría tiene la vivienda. Las vistas y la luminosidad son promesas que rara vez coinciden con la realidad. ¿Qué se puede esperar de una ciudad que le da la espalda a su río? Estoy convencido de que las separaciones y o divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de cable, la incomunicación, la falta de deseo, la abulia, la depresión, los suicidios, las neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la inseguridad, el hipocondrismo, el estrés y el sedentarismo son responsabilidad de los arquitectos y empresarios de la construcción. Sou Marcos Carvalho, sou arquiteto e incorporador. Esse filme eu acho incrível porque, no fundo, é uma reflexão que a gente pode fazer sobre quase qualquer cidade. Ela não é ele não é um particularismo de Buenos Aires, mas o fato é que o mundo, a cidade, ela se coloca num momento de tal complexidade que, sim, afeta a nossa vida. A cidade é o palco que a gente escolheu, elegeu para viver a nossa vida e para compartilhar a vida uns com os outros. Juro para vocês que quando assisti esse filme pela primeira vez, deu vontade de criar uma espécie de arquitetos anônimos, assim. E, a partir daí, entender a real responsabilidade, porque o meu trabalho afeta a vida de outras pessoas. O trabalho que a Idealiza está fazendo afeta a vida. Isso pode ser... A gente tem o poder de sugerir coisas, mas não tem o poder de exigi-las. A gente pode propor um prédio interessante, um desenho de cidade interessante, mas não tem o poder de exigir que a vida seja interessante a partir deles, porque essa é uma construção coletiva. E eu coloco para vocês uma percepção que às vezes eu fico, que é... às vezes eu me pego assim, dizendo, como se fosse nessa reunião do Arquitetos Anônimos, dizendo para mim mesmo, assim, faz 10 anos que eu consigo me segurar fazendo projetos que eu acredito, porque eu quero que meu filho tenha orgulho dessa contribuição no futuro. O que a gente está fazendo aqui provavelmente não é para a nossa geração, é para preparar o caminho dessa geração. É a nossa responsabilidade com eles, é a nossa responsabilidade para o futuro. E aí, arquiteto é o meu papel nessa sociedade. É a forma como eu desempenho a minha cidadania. É uma procuração que eu recebi da sociedade. Se todos fôssemos dentistas, as bocas iam ser lindas e a cidade ia ser horrorosa. Mas a sociedade me deu uma procuração. Trabalha por nós, Márcio. A gente confere o grau de arquiteto e urbanista para operar pela gente. Da mesma forma, o incorporador, da mesma forma, as outras entidades que a gente divide os papéis na sociedade são para isso. Quando a gente fala de cidadania, urbanidade, vida em sociedade, é muito íntima a ligação com cidade. Civilidade está conectado com cidade. A própria cidade nasce nas bases do que a gente entende por civilização. A vida civilizada ela é urbana desde os princípios. E quando a gente chega num problema complexo, como o número de relações que acontecem numa cidade, e para falar de novo urbanismo, e se questionar se esse novo urbanismo é tão novo assim, ou é algo que está presente na nossa formação psicológica, desde lá de uma memória celular, eu tento sempre quebrar essa pergunta em perguntas menores, ou voltar no tempo e perguntar como é que tudo isso começou. Como que esse arranjo que coloca Buenos Aires de uma forma tão crítica e pode colocar as nossas cidades de uma forma tão crítica também iniciou. Esse foi o cara que iniciou. Ele tem culpa também, não são só os arquitetos incorporadores. Esse é o homem neolítico. Ele que teve a brilhante ideia de parar de ser um coletor e caçador e se assentar.
e aí criar a agricultura. A partir da agricultura, dividiram tarefas, se especializaram, alguns cuidam de umas atividades e outros cuidam de outras. Criaram os primeiros assentamentos. O homem neolítico era o chamado homem sedentário, o que é uma piada pronta, né? Porque ele caminhava, vagava milhares de quilômetros, construía a sua casa, plantava o seu alimento, ficava o dia inteiro cuidando da agricultura, fazia a sua comida, caçava, cuidava dos animais e ele era o sedentário. O que sobra para o nosso homem sedentário contemporâneo? Certamente não sobra muita coisa. Esses caras foram o primeiro protótipo do que era uma aldeia, com atividades divididas, cada um com as suas responsabilidades. A partir daí, os romanos, através do seu expansionismo, criaram as primeiras diretrizes urbanas. Ali era o Cardum, o Decumano, e a partir daí se organizava a cidade, próximo a rios, para a captação da água. E tudo isso foi evoluindo para as cidades que depois evoluíram no mundo medieval. Formações não romanas, mas de outras cidades, criaram um urbanismo feudal um pouquinho mais orgânico, mas essencialmente a vida se concentrava dentro daquelas muralhas. Todas as atividades estavam ali, existia a praça central, onde existia o comércio. As cidades se formaram em torno da troca. Eventualmente, a plantação acontecia fora das muralhas e ali dentro aconteciam as trocas. A cidade era o lugar do negócio e do exercício político. Uma cidade medieval como esta tinha em torno de 250 a 500 habitantes na época. Se a gente for pensar, isso hoje é um edifício com 100, 150 apartamentos. A partir daí, e a cidade murada era fundamental pela necessidade de proteção e segurança, só que a partir daí as cidades começaram a evoluir, grandes centros atraíam pessoas pelas trocas. Era mais fácil trocar, vender, comprar mercadorias, e a cidade renascentista surgiu daí. No meio da cidade renascentista, espaços de troca. Esses espaços eram os mixed use do passado. Ali que acontecia tudo, o comércio, os serviços, a residência, as corporações de ofício aconteciam ali. E, de alguma maneira, isso tudo ecoa ainda hoje, em coisas que a gente está falando aqui. Durante o modernismo, no início do século passado, houve uma distância entre a cidade que se organiza de uma maneira espontânea, a cidade orgânica, para a cidade moderna, que era a cidade da utopia. Foi uma cidade muito pensada em cima de um desenho e do tráfego de carros. Era uma cidade pensada para conectar grandes pontos. O advento do veículo acontecia aqui. Era uma cidade especializada, que acabou gerando essas grandes maçarocas e esses grandes eixos de deslocamento, que é como a gente tem as cidades hoje. As transformações que foram acontecendo eram para melhor acomodar essas necessidades, só que as necessidades eram vistas a partir de uma perspectiva, que era, no urbanismo modernista, a cidade era funcionalista. Se dividiam as funções, o morar, o trabalhar, o lazer, o recriar e o circular eram separadas pela escala do automóvel. Então era tranquilo, eu não preciso deslocar a pé. Eu tenho um automóvel que me leva do lazer para a minha residência e esses pontos se conectavam. Onde entra uma mudança de comportamento nisso? E como a gente começa a resgatar, e não digo inventar um novo urbanismo, mas resgatar um senso para chegar no que a gente define como novo urbanismo. É passar a tratar as relações a partir da escala humana, a escala que eu consigo percorrer a pé. Eu vou desse ponto a outro ponto a pé. Então, em vez de especializar e dizer, eu moro aqui, o comércio é lá, o lazer é aqui, se criam grandes estruturas em torno de eixos centrais e as atividades se sobrepõem. Morar, trabalhar, consumir, recriar, passam a ocupar o mesmo espaço. As atividades são sobrepostas e interconectadas. Isso não é uma cidade pensada a partir do desenho que alguém define, e sim a partir de como as pessoas entendem um lugar. O que elas valorizam como lugar. Como que elas se apropriam desse lugar.
Isso aqui é um exemplo, por exemplo, da cidade em expansão. E poderia muito bem ser Pelotas, essa cidade aqui. Digamos que ali seja o Laranjal. E aqui a gente tem o centro histórico, que lá no início nasceu a partir das relações próximas, a pé, a distância que eu percorro, porque a cidade era pequena, era um entreposto. A partir daí a cidade começa a crescer e começa a se espalhar, e as novas atividades surgem. Se forma uma região mais voltada ao comércio, mais voltada à residência, e vai abrindo a periferia e as zonas suburbanas. A forma de trabalhar a expansão disso é ou criando mais zonas de especialidade, e os subúrbios, a periferia, ou então reconectar dentro dessa cidade espalhada, cidades compactas. De alguma maneira, e isso é um privilégio de Pelotas, a gente vive aqui, nesse lugar que a gente está, um modelo de uma expansão possível, que é criar, no meio da cidade espalhada, uma cidade compacta, que recria, através das práticas do novo urbanismo, um exercício de cidade que funciona desde a Idade Média. É claro, modernizado, com tecnologia, com uma série de coisas, mas hoje, quem vai para qualquer grande cidade europeia, existe um senso do espaço central, da distribuição das atividades, que é óbvio de maneira muito mais contemporânea aqui, mas recria um senso de pertencimento, um senso de lugar, que a gente consegue reconhecer mundo afora. Alguns instrumentos importantes quando a gente fala do novo urbanismo e geram indicadores para nós, por exemplo, o conceito de walk score, caminhabilidade. Como e com que potência eu consigo trabalhar minha vida a pé? Como que as atividades estão interconectadas? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, muitas das regiões já estão mapeadas, isso é um site walkscore.com, e eu consigo saber qual é a pontuação de caminhabilidade, que é o quanto eu posso resolver na minha redondeza as coisas a pé. Isso é um indicador de valorização de propriedade, de patrimônio, seja para locação, seja para venda. Imóveis com maior walk score são mais bem cotados e se potencializam ao longo do tempo. Uma outra coisa, que é uma técnica, na verdade, que se usa para a formação de lugares, que é o placemaking. É o que torna um lugar algo interessante. E aí entra uma série de, ali naquelas rodinhas, são listadas uma série de fatores, que são fatores reconhecidos como algo interessante para que um lugar, para que as pessoas percebam ali como um lugar e que queiram fazer parte daquele lugar. De alguma maneira, muito do novo urbanismo se vale disso para criar lugares que as pessoas, a partir do entendimento das pessoas, não lugares que simplesmente resolvem funções, mas lugares que acolhem as necessidades, muitas vezes não expressas, mas íntimas de cada um. O que é importante disso? É fácil a gente entender área condominial quando a gente fala do prédio. É fácil a gente entender a área de lazer quando fala da casa. Mas como a gente consegue apropriar a cidade como uma grande área condominial? Algo que nós somos corresponsáveis. O senso de lugar, que é ativado pelos habitantes, que é gerido pelos habitantes, que é cuidado pelos habitantes, e isso repercute em qualidade de vida, e isso repercute em valorização do próprio patrimônio. Qualidade de vida é evidente, a gente sabe o quanto um lugar, por mais que não entenda a técnica, mas só de sentir o lugar a gente entende como ele comunica com a gente, num nível mais profundo. Agora, com o tempo, esses lugares que conectam tendem a se tornar cada vez mais desejados. A gente não tem uma residência ocupada aqui em volta. E hoje a praça estava cheia de criança. As pessoas estavam correndo em volta. Isso é incrível, porque os lugares se tornam destinos quando eles reúnem as condições de serem desejados pelas pessoas. Aqui a gente tem, por exemplo, guardadas as diferenças de desenho, mas Roma, Copenhague,
que é uma cidade reconhecida pelas práticas de novo urbanismo para a criação dos lugares, inclusive para a revitalização de lugares históricos. Um dos expoentes, Pedra Branca, próximo a Florianópolis, onde as pessoas... onde eu não preciso ter um parque, porque a cidade inteira funciona como um parque. Aqui, o Parque Una, que em torno desse parque, que não é só uma área de recreação, dentro do parque existe comércio, existe lazer, existem trocas, as residências estão operando aqui, o térreo é funcional, lojas. Isso tudo torna a vida mais sensível, isso tudo torna a vida mais interconectada. Acho incrível pensar que, por exemplo, essa rua, ela não é só uma rua, ela é uma sobreposição de layers de atividades e várias coisas podem acontecer aqui ao mesmo tempo sem que a gente perceba. Um dos indicadores importantes entre a cidade compacta e a cidade espalhada é o próprio custeio das atividades que acontecem nela. Para o poder público gerir uma cidade espalhada é muito mais oneroso do que gerir uma cidade compacta. No momento que a gente trabalha o fortalecimento de associações de bairros, existe uma dualidade ou uma complementaridade de gestões onde os cidadãos efetivamente têm a voz e a vez para decidir o que o espaço em que vivem, como se transforma e como ele se qualifica. Pensar a cidade a partir das pessoas não é só trabalhar na dimensão estética. É profundamente pensar na cidade na sua dimensão ética, que é a dimensão mais sensível de todas. No momento que a gente fala em que a urbanização do Brasil, dos anos 2000 até os anos 2050, é esperado que mais de 100 milhões de habitantes novos aconteçam nas cidades. A gente está falando que Porto Alegre, que São Paulo, provavelmente, de 15 milhões, vai passar para 16, porque o sistema já está saturado. Mas que Porto Alegre, provavelmente, vai ter 3 milhões de habitantes, 2 milhões e meio, que Pelotas vai dobrar, ou vai criar cidades no entorno, para dar vazão à taxa de natalidade. Esse número ele modificou um pouco ao longo dos últimos tempos, mas é impressionante pensar que a gente está vivendo num organismo vivo. Mais pessoas vão vir compartilhar isso conosco. Os filhos, os netos dos netos. Só que o momento de preparar a cidade para essas gerações é agora. Assim como os antepassados prepararam de alguma maneira para nós. O que a gente mudar hoje certamente vai mudar o mundo deles e também o nosso. Quando o autor fala que a culpa são dos arquitetos e dos incorporadores, eu corrijo dizendo que sim, a responsabilidade é dos arquitetos e dos incorporadores, porque a sociedade delegou. Mas também é dos políticos, desse ecossistema que vive, que é escolhido por nós. No momento que eu escolho investir nesse ou naquele imóvel, no momento que eu escolho eleger esse ou aquele político, eu estou escolhendo como vai ser a cidade que eu vivo e a cidade que o meu filho vai viver e que o meu neto vai viver. Essa é uma decisão extremamente importante que a gente faz hoje e que repercute. O que a sociedade quer? As nossas escolhas nos definem, seja como sociedade ou como indivíduos. A gente quer uma cidade pensada a partir do paradigma do deslocamento e dos carros, ou a gente quer uma cidade pensada a partir das pessoas? Essa, de repente, é a grande pergunta. E que não precisa ser técnico, não precisa ser... Basta se importar. A informação está disponível e certamente é muito fácil a gente se conectar com ela. E é muito fácil perceber uma cidade que é pensada simplesmente como função e uma cidade que é pensada como acolhimento. Eu convido vocês todos a conversarem com amigos arquitetos, conversarem com técnicos da área e simplesmente lerem sobre o assunto, porque, de repente, não é da área profissional de cada um, mas é essencialmente da vida de cada um que está aqui e da vida de outras milhares de pessoas que não vieram aqui, mas que podem, através de vocês, repercutir. Se hoje eu conseguir mudar 1 centímetro da percepção de vocês com relação ao que é a nossa responsabilidade diante das cidades, de repente a gente consiga evoluir juntos quilômetros.
Queria agradecer para vocês. Meu tempo acabou. Sigo à disposição pelo meu e-mail, meu Instagram está ali também. Coloquei o link da apresentação para quem quiser baixar no Instagram. Obrigado pela escuta, obrigado pelo tempo de vocês. É um prazer enorme estar aqui.